Bem, meus amigos, hoje nós resolvemos falar um pouco sobre as principais cidades portuárias do Brasil e do mundo. Tá? A cidade portuária, ela classifica-se como sendo como tal, porque ela tem um porto importante e a maior parte da população economicamente ativa da cidade, da região onde ela está localizada, vive em função deste porto. Tá? Quando a gente fala em cidades portuárias no Brasil, merecem destaque. É a cidade de Ilhéus, na Bahia, outrora teve o principal porto exportador de cacau. Hoje o porto de Ilhéus ainda é um dos mais importantes portos da Bahia. Mas a produção de cacau foi avariada, com uma praga que deu lá nos anos 90 chamada vassoura de bruxa, na região de Ilhéus, Itabuna, Itagimirim, Itamaraju, que era a região cacaueira produtora do Brasil mais importante. A cidade de Cabedelo, localizada no litoral paraibano. Cabedelo é uma cidade portuária, a menos de 30 quilômetros de João Pessoa. Hoje em dia a gente pode dizer que uma das principais funções de São Luís, São Luís é uma cidade multifuncional, uma capital, um centro administrativo, mas São Luís se dá o luxo de ter 3 portos: Itaqui, Ponta da Madeira, Alumar e futuramente o Porto de São Luís. Então hoje uma das principais funções de São Luís é a função portuária. Discutivelmente a principal cidade portuária do Brasil, porto dos mais movimentados do Atlântico Sul, se não o mais movimentado, é a cidade de Santos, no litoral de São Paulo. Cidade portuária muito famosa. Descendo mais um pouco, nós temos lá no litoral paranaense, cidade portuária famosa, grande porto exportador de grãos, que é a cidade de Paranaguá. Tá? Ainda lá no sul do Brasil, porto importante, porto de Itajaí, grande movimentação de containers, Santa Catarina, né? Lá no Rio Grande do Sul, a principal cidade portuária, indiscutivelmente, é a cidade de Rio Grande. Tá? Rio Grande é uma cidade portuária, muito bonita, muito interessante. É lá em Rio Grande que começa a maior praia do mundo, que é a Praia do Cassino, que começa em Rio Grande e vai até a fronteira com o Uruguai, até o Chuí. Então são cidades portuárias importantes, localizadas ao longo da costa brasileira. Temos o Porto do Rio de Janeiro, um dos portos mais movimentados do Brasil, mas o Rio de Janeiro também é uma cidade multifuncional. Quando se fala em cidades portuárias, porto fluvial é importante no Brasil, porto localizado em rio, a gente pode citar aí como cidades portuárias fluviais no Brasil importantes. O mais movimentado de todos é indiscutivelmente o Porto de Manaus, né? Localizado às margens do Rio Negro. Tá? Esse porto, inclusive, ele possui um cais flutuante. Muitas cidades portuárias fluviais existem na Amazônia. Além de Manaus, que é o mais importante porto fluvial, tem Santarém, importante porto fluvial. A própria cidade de Belém, ela fica na foz do rio Amazonas, é um porto fluvial importante, né? A Belém é uma cidade multifuncional também, tem várias funções. No estado do Amazonas, Itacoatiara, Parintins, são cidades fluviais famosas. No estado do Pará, Óbidos, Oriximiná, às margens do rio Trombeta, são cidades portuárias muito importantes, localizadas ao longo dos rios brasileiros. Né? Enfim, nós temos uma infinidade de cidades portuárias importantes. Né? A gente citou algumas, ainda no litoral paranaense, eu me esqueci de Antonina, é uma cidade que também tem um porto pequenininho, mas um porto importante. No litoral de Santa Catarina, São Francisco do Sul. Esses portos do sul, eles são portos geralmente exportadores de grãos. Tá?
Essas são algumas das mais importantes cidades portuárias existentes no Brasil. Tá? Eu acho que sobre as mais importantes a gente ter seu comentário. Agora, vamos ver cidades portuárias famosas a nível mundial, né? Algumas das cidades portuárias mais famosas do mundo são: na Europa, no Mediterrâneo, nós temos Marsella, nós temos Nápoles, né? Marsella, que é o principal porto da França, localizado no Mediterrâneo. No Atlântico tem Le Havre, né? Cidades portuárias importantes, Valência, um porto muito importante, localizado na Espanha, Mediterrâneo também. Pireus, que fica perto de Atenas, cidade portuária importante, localizada na Grécia, né? Gênova, cidade importantíssima também, localizada no Mediterrâneo. Gênova, na Itália, né? São cidades muito importantes. Na Europa ainda, indo mais lá para o norte, por Mar Atlântico Norte, por Mar Báltico, nós temos lá no Mar Báltico, na Polônia, Gdansk. Nós temos lá no Atlântico Norte a cidade de Roterdã, que já abrigou o porto mais movimentado do mundo. Está praticamente emendado com Antuérpia, na Bélgica. Cidades portuárias importantíssimas, né? Localizadas na Europa nórdica. Outra cidade portuária muito importante, localizada no norte da Europa, o principal porto da Alemanha, a cidade de Hamburgo, né? Uma cidade aqui no Brasil chamada Novo Hamburgo, que foi fundada por alemães de Hamburgo. Tá? E o porto de Roterdã é o porto que escoa aquela produção industrial ali da Holanda, da Suíça e da Alemanha, né? Tá? Um dos portos mais movimentados do mundo, já foi o mais movimentado do mundo. Hoje os portos mais movimentados do mundo eles estão na Ásia, né? Xangai, Hong Kong, devido ao crescimento enorme da China, né? Esses portos estão localizados na Ásia, esses portos mais movimentados do mundo. Tantos outros, acho que esses são os mais famosos. Ainda na Ásia, a gente pode citar como cidade portuária muito importante o próprio porto de Osaka, né? O porto de Tóquio, são cidades importantes, tá? Mas a mais famosa de todas é Yokohama. Tá? O porto de Yokohama é o porto mais movimentado do Japão. Tá? Então são cidades portuárias famosas a nível mundial, Cidades portuárias famosas, por exemplo, na África do Sul, do lado do Atlântico, nós temos a cidade do Cabo, que é uma cidade multifuncional. Do lado do Índico, a gente tem a cidade de Durban. Né? No Mar Vermelho, no Sudão, temos Porto Sudão, que é uma cidade portuária. Tá? Lá na África Nórdica, nós temos a cidade de Port Said, na entrada do Canal de Suez, uma cidade portuária. A cidade de Tunis, antiga Cartago, também destaca-se pelo seu porto bem movimentado. Tá? São cidades portuárias importantes. Casablanca, no Marrocos. Tá? Lá na Oceania, cidades portuárias muito importantes. A cidade de Adelaide, um porto muito importante na Austrália. Sydney também, mas Sydney é uma cidade multifuncional. Tá? Tem várias funções. E na Nova Zelândia a gente faz uma referência aí àquela cidade onde quase todo mundo prefere ter um iate do que ter um carro. Nova Zelândia, devido ao seu isolamento, é uma cidade que tem vocação para o mar. Cidade de Auckland, na Nova Zelândia, que é a maior cidade da Nova Zelândia. Apesar de não ser a capital é Wellington. Então, essas são algumas cidades portuárias importantes, né?
localizadas no Brasil e localizadas no mundo. Tá? Essa deixa de hoje aí, falar um pouco sobre as cidades portuárias, a gente podia falar detalhes sobre esses portos, o que eles mais movimentam, mas era só para dar uma visão geral para os senhores. Eu estou aqui, lá no Oriente Médio, com a camisa de uma cidade que tem multifunções, mas é portuária também. Hoje tem o aeroporto mais movimentado do mundo, mas o seu porto também é muito movimentado, a cidade de Dubai. Tá? Essa Emirates, que é considerada uma das melhores companhias aéreas do mundo, é a companhia aérea lá de Dubai, do Emirato de Dubai, é um dos dois mais importantes emiratos dos Emiratos Árabes Unidos, Dubai e Abu Dhabi. Tá bom? Então essa era a deixa de hoje. Eu devo ter me esquecido de muitas aí. Mas a gente faz essas postagens aí de Veneta. Tá? Então essa era a nossa deixa de hoje, de cabelo cortado, se recuperando aqui em casa. Se você gostou da nossa postagem, dê um like lá. Se não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e aperte o sininho para receber as nossas publicações. Grande abraço a todos e até outra oportunidade.